Dia 1º de setembro de 2016, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Paraná, presente o colaborador Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, acompanhado do seu advogado André Luiz Pontaroli, presente o Procurador Regional da República Antônio Carlos Welter e a Procuradora da República Jerusa Burman Viesseli, para colheita de declarações do já nominado no interesse do procedimento investigatório criminal 1.25.0000003350-2015, dígito 98. Doutor Pedro, então, o senhor estava falando sobre a interface do mensalão com o Petrolão. É verdade. O salão e o Petrolão era uma coisa só. Em meados de 2004, foi 2005, em meados de 2004, mas o negócio foi feito em 2005. Mas em meados de 2004, um empresário do ramo de distribuição de petróleo, ele tinha uma empresa, Dinamo, distribuidora de petróleo, e tinha, além de ter destilaria de álcool, ele tinha também vários postos de bandeira chamada de Mega. Ele me procurou dizendo que sabia que eu tinha um relacionamento forte, que tinha feito a indicação do Dr. Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento, e me procurou na tentativa de fazer um negócio com a Petrobras em cima de 45 milhões de litros de álcool que a Petrobras tinha. Esse álcool era denominado dentro da Petrobras de um álcool infectado, porque o álcool era um álcool anidro, e esse álcool era utilizado para limpar os dutos de óleo diesel e de gasolina. Então ele ficava amarelo. E aí, mas era um álcool próprio para o consumo, até, aliás, um melhor desempenho do que o álcool anidro normal, porque ele tinha misturado com gasolina e diesel. E então ele redestilou o álcool e comprou esses 45 milhões de litros de álcool, a Petrobras, com um deságio de 40%. E desse deságio ele ofereceu ao colaborador uma contrapartida de R$4.800.000 de vantagem devida de propina. Então eu procurei... Como é o nome da pessoa? Marcelo Soares Pereira, conhecido como Tucamaia. E essa Dinamo distribuidora de petróleo fica onde mesmo? Não sei, era dele. Mas ele tinha também uma destilaria. A Dinamo também possuía uma destilaria de álcool. Ela possuía uma série, como era distribuidora de petróleo, possuía uma série de atividades ligadas a postos de gasolina, combustível, gasolina, álcool, óleo diesel. Então ele tinha uma série de... E tinha também destilaria de álcool dentro do grupo. E esses 4,8 milhões que foram oferecidos como contrapartida e propina da operação dos 45 milhões de litros de álcool que a Petrobras dispunha, esse álcool chamado álcool anidro infectado, e que foi vendido a esse empresário com uma... O senhor sabe o valor total dessa transação? Não sei porque ele foi oferecido com um deságio de 40%. E foi feito isso, 4.800.000, não sei se é 5%. E aí, na verdade, o valor total eu não tenho ideia. E esse valor de 4,8 milhões, ele foi destinado a quem? Era para ser destinado à propina, que seria paga, então. Eu procurei o deputado Zé Janene, o deputado falou com Paulo Roberto Costa autorizou. Ele então pegou o João Cláudio Genu, que trabalhava com ele no gabinete dele, como assistente assessor parlamentar do deputado Janene. João Cláudio Genu conduziu esse assunto, e aí foi feito, esses 4 milhões foram divididos da seguinte maneira: ficou 1.440.000, que eram os 30% para Paulo Roberto Costa,
foi pago a Genu 10%, porque ele, como operador, teria direito aos 10%, e 10%, que seriam R$480 mil, e o restante, os 60%, foram pagos ao Partido Progressista, R$2.880.000. Em relação a esses 2.880.000 do partido, desculpa, só porque aqui 2.8 mais 1.4 vai dar 3, 4.2, tá, eu entendi a conta. era 30% de Paulo Roberto, 10% de Jesus e 60% do partido. Era sempre, as operações foram feitas todas na Petrobras, era em torno de 30% ficava, o resultado do livro ficava para Paulo Roberto, 10% ficava para as operações e o restante ficava o partido, 60%, que é isso que ele dizia, 60%, 40%, Paulo Roberto dizia isso, porque 10% era do operador. E aí, uma parte desse dinheiro que era do partido, ou seja, dos 2.880.000, na época, foi feito um depósito da Dínamo, distribuidora de petróleo, que foi a empresa beneficiada do negócio da Petrobras, na empresa chamada 2S Participações Limitadas, que era uma empresa do Marco Valério, do operador Marco Valério, do Mensalão, era ele e a esposa dele, a senhora Renilda, que eram sócios dessa empresa. E isso foi descoberto quando quebraram o sigilo de Marco Valério no processo do Mensalão. Mas se o dinheiro ia foi depositado na PP, é porque o PP pagou, porque como o Marco Valério ele antecipava recursos para o partido, para o Partido dos Trabalhadores, porque ele tomava dinheiro do Banco Rural, e aí ele antecipava o recurso para o partido. Então, como estava se devendo a ele esse 1.700.000, foi pago através desse depósito da Dínamo, distribuidora de petróleo, na empresa 2S Participações, que era de Marco Valério e da mulher dele, Dona Renilda. Tá, então foi pago para ele 1,7 milhões. 1,7 milhões, e o resto ficou com o partido. E o senhor sabe como é que o restante foi pago? O resto, portanto, foi pago em espécie para o partido. Tá. Quando houve essa quebra de sigilo, um diretor jurídico da Dínamo, distribuidora de petróleo, de nome Elmiro Chiesi Júnior, Elmiro com E, L-M-I-R-O, Elmiro, quer saber? Um diretor jurídico da Dínamo, chamado Elmiro Chiesi, Chiesi é com 2 S, C-H-I-E-S-S-E, Júnior. Ele deu uma explicação de que a empresa tinha comprado títulos da Eletrobras, a 2S, para quitar a dívida tributária da empresa com o governo federal, escondendo a negociação com a Petrobras. Títulos da Eletrobras. Para quitar a dívida da Dínamo com a Petrobras. Dínamo com o governo federal. Aqui está a dívida fiscais, né? Aí, nessa mesma época, Marco Valério, através da assessoria dele de imprensa, ele informou desconhecer esse depósito na 2S e ainda informou que a 2S nunca negociou título de empresas títulos estatais. E também informou que a empresa não possuía sede nem quadro de funcionário, apenas uma conta no Banco do Brasil, onde tinha sido depositado esse dinheiro. Não tinha sede, não tinha funcionário, tinha uma conta no Banco do Brasil, que era dele e da mulher, das 2S Participações. Então, na época, não se descobriu a razão da transação realizada. Não é?
Mas ela demonstra esse vínculo que mas a Petrobras, a Petrobras, naquele momento, parecia que as pessoas não queriam chegar na Petrobras. Então, desde 2005, 2004, 2005, a Petrobras já financiava o mensalão. Então, era a mesma coisa. Quem forneceu a conta das 2S participações a Dínamo foi o João Cláudio Janu, por ordem de Janete. Esse é o menino que ele vai buscar, ele pede lá. Ele consegue até um cafezinho sempre. Olha, vem tanto aqui. Tem que ele consegue. Continuando então, doutor Pedro, sobre essa parte do mensalão, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, dado o seu histórico político, doutor Pedro, sobre como que ocorriam as indicações desses cargos, especialmente nas estatais, na Petrobras, como que eram feitas essas indicações políticas? Durante o governo Lula ou durante todos os governos? Durante todos os governos. Bom, eu me elegi em 1978. Como o senhor já depôs, e a gente tem outros depoimentos com esse conteúdo todo, nós vamos pedir para o senhor falar hoje especificamente da questão do governo Lula, até por conta do tempo que nós dispomos. Acho que é mais adequado limitar hoje. Aí, se o senhor puder explicar como é que se deu. O governo Lula se iniciou em 1º de janeiro de 2003. Em 15 de fevereiro de 2003, assumiu o Congresso, assumiu os novos deputados, quer dizer, a nova legislatura de deputados, não sei se naquele tempo eram 513 ou se eram 511, eu não me recordo quantos deputados eram. Hoje são 513, mas houve mudança, acrescentou essa coisa, então não me lembro quantos deputados eram, mas eram em torno assumiram todos os 9 deputados. E assumiram 2/3 dos senadores, porque a eleição de 2002 foram disputadas vagas para o Senado de cada estado. Então, de todos esses parlamentares, uns reeleitos, outros em primeiro mandato, o governo do PT só tinha aproximadamente 1/3 dos parlamentares apoiando ele. Então, ele não tinha base de sustentação no Congresso Nacional. O governo Lula tinha que formar uma base aliada com os demais partidos do Congresso, independente daqueles que o tinham apoiado. Quer dizer, porque muitos dos partidos apoiavam, um pedaço apoiavam, um estado apoiava, o outro não, porque não existia, embora fosse feita a vinculação, mas o parlamentar podia apoiar quem ele quisesse, independente disso. Ele procurou os partidos como o PP, como o PTB, o PMDB, o PDT e os outros partidos menores. E os governos, até no governo anterior, de Fernando Henrique, no governo de Figueiredo, do Sarney, do Collor, os partidos aliados normalmente indicavam os cargos estaduais. Em poucas exceções dos cargos nacionais, mas normalmente indicavam então os cargos estaduais como tipo as superintendências nos estados, as delegacias dos ministérios. Então tinha as fundações, autarquias, empresas importantes como
Correio, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco BASA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNASA, DENOX, CODEVASC, algumas vezes a Receita Federal. Então, era comum os parlamentares do governo indicarem os cargos de confiança nos estados. No governo Lula, ele teve dificuldade por conta disso. Primeiro, porque os militantes do PT faziam 20 anos que achavam que esses cargos tinham que ser dele e queriam todos os cargos. Além disso, veio junto, na eleição de Lula, veio a CUT. Então, a CUT, que mais acompanha a do PT, preencheram a grande maioria desses cargos estaduais, ficando difícil para o governo montar uma base aliada com os cargos que tinham menor tradição. E aí o governo teve que tomar a decisão de entregar os cargos maiores do governo, que geriam maiores orçamentos, porque, como ele não tinha esses cargos para se fazer política cotidiana no dia a dia dos estados, então ele deu os cargos maiores, de orçamento maiores, que nos outros governos era normalmente preenchido com um caráter mais técnico, não é político, mas mais técnico, pessoas. O ministério você preenchia, botava um senador, um deputado para ser ministro, mas o restante do ministério sempre tinha cargos compatíveis com a carreira técnica. E ele, então, ele teve que entregar isso aos partidos. E aí foi a maneira como ele tinha de fazer uma base de sustentação política, com o sabido e total interesse de que esses partidos tinham realmente benefícios de forma arrecadatória para fazer a eleição. O PT tinha já, antes, o PT era um partido que tinha receita própria, porque antes do PT chegar ao poder, ele descontava 20% do salário dos seus parlamentares e daquelas pessoas que tinham os cargos comissionados, além de acertarem com as prefeituras, o governo de estado que ele já tinha. Naquela época ele já tinha o Acre, tinha prefeitura importante, Campinas, etc. Muitas prefeituras, Santo André, onde até houve encrenca, mataram o prefeito. Então ele tinha um sistema arrecadatório muito grande, e o partido dizia sempre que vivia com as burras cheias. Era um partido que tinha muito dinheiro. E isso era do conhecimento do presidente Lula, para dar esses cargos para a base aliada, e dos ministros da articulação política, que foram inicialmente, era o ministro da Casa Civil, Zé Disseu, que acumulava tudo, depois Aldo Rebelo, e no segundo governo dele, o Jacques Wagner. E outro ministro importante, como a Dilma Rousseff, que era ministra da Casa de Minas e Energia, o Antônio Palocci, que era ministro da Fazenda, e que tinha uma participação forte nos bancos, no RID, nas empresas ligadas ao Ministério da Fazenda. O Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, que também tomava conhecimento desses assuntos. Eles sabiam qual era o interesse que tinha um partido como o Partido Progressista de administrar uma diretoria da Petrobras. Não tinha nenhum interesse em administrar a Petrobras, porque ninguém era técnico, ninguém sabia como é que funcionava. O que nós tínhamos interesse era nomear o diretor para poder fazer serviço, para prestar serviço aos empresários e receber recursos, esses recursos, propina, que era para se gastar em eleição. Eu, por exemplo, não construí, ao contrário, diminuí meu patrimônio, não aumentei meu patrimônio, eu não tenho conta no exterior, não tenho nada, mas o dinheiro que eu recebi, sabendo que era errado, sabendo que era propina, sabendo tudo direitinho, mas fiz para gastar em política. Então, em 2002, na eleição de 2002, por exemplo, o PP não apoiou formalmente Lula, nem Serra. Nós não nos coligamos com ninguém. Porque como nós tínhamos mais interesse em fazer deputados, não tínhamos candidato forte ao governo do Estado, e o Partido Progressista era um partido de deputados e senadores, como ainda hoje só tem uma governadora lá de Roraima. O partido tinha interesse em fazer deputado, e aí deixou livre o diretório para fazer as composições com quem eles quisessem. Os dois candidatos maiores, que eram Lula e Serra, mas também tinham outros candidatos, Ciro Gomes e diversos outros candidatos que estavam disputando a eleição, e cada partido fazia lá, cada diretório estadual fazia a composição com quem queria para que pudesse facilitar o número, aumentar o número de deputados. E, por exemplo, no meu caso, eu fiquei com Serra, porque eu era aliado político de Djalma Vasconcelos, que era o governador de Pernambuco, e nós votamos em Serra. Mas em 2003,
parte da bancada tinha votado com o Serra, e nós tivemos uma reunião da bancada que foi presidida pelo ministro Delfim Neto, ex-ministro Delfim Neto, que era vice-presidente do partido. Paulo Maluf estava viajando, ele era o primeiro vice-presidente, eu o segundo, e aí acertamos que nós íamos participar do governo Lula, que já tinha havendo conversações no sentido de nos convidar, e aí fomos autorizados. Eu como presidente do partido, porque na verdade eu que exercia formalmente, era de fato o presidente, não era de direito, mas era de fato o presidente. O Pedro Henrique foi escolhido o líder do partido, e o deputado José Nene, que era o primeiro tesoureiro do partido, fomos escolhidos para montar a base de negociação, para que a gente pudesse fazer as indicações dos cargos e participar da base do governo de Lula. No início, nós tivemos a primeira conversa com o deputado Zé Genuíno, que era presidente do PT. O deputado Zé Genuíno era um presidente do PT, mas que não tinha essa paciência para tratar de cargo, essa coisa. Então ele marcou uma conversa com o ministro Zé Disseu. Nós tivemos com o ministro Zé Disseu, ele pediu que nós fizéssemos uma relação dos cargos que nós pretendíamos e marcou porque a gente começasse a fazer essas reuniões com os assessores dele do gabinete, que era o Marcelo Sereno, o Silvio Pereira, o Silvinho, e a secretária dele, que era... agora, como é o nome dela? Lembrar o nome. Sandra Cabral. Sandra Cabral, que é do PT de Goiás. E aí nós começamos a fazer reuniões, nós entramos com os pedidos, nós queríamos uma série de órgãos, e aí pedimos a ele, nós queríamos uma diretoria do IRB, a diretoria da Anvisa, uma diretoria na Anvisa, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, que era a secretaria que comprava todos os remédios do Ministério da Saúde, queria o Ministério da Cidade, queria o Denatran, a diretoria de abastecimento da Petrobras, a CBTU, a Receita Federal, vice-presidente da Caixa Econômica, diretoria do Banco Nordeste, presidência da CHEF, gerência da mesa de operações do Banco Brasil e algumas diretorias de fundo de pensão. Então, o ministro, nós falávamos sempre com o ministro chefe da Casa Civil, por exemplo, tinha assunto específico, o IRB, quem era subordinado ao ministro Palocci. Então, além de falar com o ministro da Casa Civil, nós íamos procurar o ministro Palocci, para fazer as indicações do IRB, para conversar com ele como é que a gente podia fazer esse entendimento para escolher a diretoria do IRB. No caso da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o ministro era o hoje senador Costa, que era ministro da Saúde, e nós tivemos conversando com ele. Então, quem comandava tudo era o Zé Disseu na Casa Civil. Havia um censo, o que é que existia? Ele havia pelo menos cargo entre os vários partidos da base aliada. Quando havia consenso, quem resolvia era Zé Disseu. E quando havia dissenso, havia problema entre os partidos, quem resolvia era o presidente Lula. O dissenso era ele que fazia. Mas aí, na formação da base, o partido foi atendido, no primeiro momento da reivindicação, com a Secretaria Executiva de Assuntos, a Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde. Fomos atendidos nomeamos para lá o doutor Luiz Carlos Bueno, nós fomos atendidos com a diretoria financeira do IRB, e nós colocamos lá o Luiz Eduardo Lucena. Fomos atendidos com a diretoria da Anvisa, nós colocamos lá o Vitor Hugo Travasso. Fomos atendidos com o diretor superintendente da TBG, Transporte Brasil Bolívia de Gás. E aí indicamos o Paulo Roberto Costa. E depois, quando não conseguimos fazer o entendimento com o Rogério Manso, que era o diretor de abastecimento, que tinha assumido, e o presidente Lula tinha acertado com o governo anterior, na passagem com o governo Fernando Henrique, ficar mais um ano na Petrobras, na transição do governo ficou acertado. Então, por ver quantos que eu tenho que deixar o café aí. Então, mas outro assunto que a gente fala na nomeação do Paulo Roberto. E aí em 2005 nós ganhamos a eleição, isso foi em 2013, começamos a fazer todos os negócios, com esse ataque, e tudo, e eram todas instituições que, na verdade, elas não faziam política partidária, faziam política de arrecadação política.
E o partido, então, se consolidava com a arrecadação desse recurso, fazia os programas de televisão, conseguia trazer novos deputados para o partido, fazia as convenções, os encontros regionais. Então, era como a gente tinha, como a gente crescia, o partido que cresceu muito durante o mundo. E aí, Severino, quando Severino tinham 13 pedidos de impeachment contra o presidente Lula, que tinha estourado o mensalão. E o Severino arquivou 13 pedidos, porque o tal caso, se Eduardo Cunha tivesse dado o presidente de Fernando Dilma, não tinha impeachment. Então, o Severino não deixou que fosse o impeachment de Lula. E nós forçamos o governo, queríamos 2 ministérios. Queríamos o Ministério da Cidade e queríamos mais o Ministério do Esporte, Turismo. Queríamos entre esses 3 fazer 2. E tivemos então uma conversa, fizemos uma reunião, indicamos o deputado Ciro Nogueira, que hoje é senador, que é presidente, para ser o ministro, mitigação interina. Escolhendo que o Ministério da Cidade, porque o presidente disse que podia dar um ministério. Na verdade, ele no momento disse que gostaria de fazer isso, porque estava se aproximando a eleição de 2006, ele ia disputar a reeleição e ele precisava da presença e no tempo de televisão do partido na coligação dele. Então ele tinha que dizer que o partido fazia parte das aliadas, até porque estava na esplanada do Ministério.